Este é o nosso segundo vídeo da nossa playlist sobre escala. Vamos nessa que agora, neste segundo vídeo, nós vamos falar sobre os tipos de escala. Escala numérica e escala gráfica. Vamos entender um pouquinho melhor sobre cada uma delas. Características da escala numérica. A escala numérica ela vem, obviamente, escrita toda em números, e todos esses números têm como unidade de medida o centímetro, uma vez que a escala vai servir para a gente calcular distâncias, então na escala numérica todas as distâncias foram medidas em centímetros. Além disso, ela é escrita em forma de fração, então ela tem um numerador e um denominador. Explicando em miúdos, facilitando, ela tem duas partes diferentes, onde cada parte vai ter um objetivo dentro da escala. E ela indica quantas vezes o espaço foi reduzido. Já que a gente falou tanto do rigor científico, a escala numérica vai nos mostrar quantas vezes o cartógrafo reduziu aquele espaço real para que ele coubesse no mapa. A escala gráfica, além de números, ela vai ter uma reta numerada, parecida com uma régua. Essa reta numerada e os números já vêm expressos na unidade de medida na maioria das vezes quilômetro. Às vezes também vem no metro, mas é mais comum ver a escala gráfica em quilômetros. Como eu disse a vocês, ela é uma reta numérica e ela vai indicar a proporção entre o espaço real e o mapa. Então, proporcionalmente, quanto que equivale a distância do espaço real e a distância do mapa. Nós vamos falar primeiro sobre a escala numérica. Aqui nós temos um mapa do Brasil que mostra as regiões brasileiras e as capitais de cada estado e do país. Embaixo nós temos a escala numérica, representada por esse número aí que vocês estão vendo. 2 pontos, 48 milhões. Vamos entender melhor essa escala numérica? Eu ampliei aqui para a gente conseguir enxergar, visualizar melhor. Como é que a escala numérica é lida? Então, a gente lê assim. 1 para 48 milhões de centímetros. 1 centímetro no mapa equivale a 48 milhões de centímetros. Vamos aprofundar um pouco mais nisso. As duas partes delas são divididas por esses 2 pontos. Então, antes dos 2 pontos, eu tenho o 1. O 1 é o nosso numerador. E depois dos 2 pontos, eu tenho 48 milhões. O 48 milhões é o nosso denominador. Qual é o objetivo de cada número desse? Então, o numerador, ele vai nos indicar a distância no mapa. Este número 1 nunca muda. Ele permanece sempre o mesmo, porque ele quer indicar a primeira unidade de medida no mapa. Já o 48 milhões vai nos indicar a distância no espaço real. E ele vai variar de acordo com o tamanho da escala e com a quantidade de vezes que o mapa foi reduzido. Por quê? Porque neste caso dessa escala, o espaço real foi reduzido 48 milhões de vezes para caber no mapa. Então vejamos. Para que o território brasileiro coubesse neste espaço que vocês estão vendo, os cartógrafos tiveram que reduzir o tamanho do território 48 milhões de vezes. Então, cada centímetro que for medido nesse mapa, cada 1 centímetro no mapa, lá no espaço real, equivale a 48 milhões de vezes. E é interessante a gente perceber que, se eu quiser reduzir para caber no mapa, eu sei que foi reduzido 48 milhões de vezes. Mas se eu quiser saber o tamanho real, é só eu fazer o movimento contrário. É só eu ampliar 48 milhões de vezes. Vamos agora para a escala gráfica. A escala gráfica, no mesmo mapa, é o mesmo mapa, está aqui, ó. Aqui em cima a gente tem a escala numérica, mas essa reta que vocês estão vendo aqui corresponde à escala gráfica. Vamos falar mais especificamente sobre ela. Eu vou ampliar aqui para vocês olharem. Tá vendo que o 1 que havia na escala numérica, ele não aparece aqui escrito, mas ele aparece representado. Se eu pegar uma régua e medir, eu vou ver que do 0 até o 480 tem exatamente 1 centímetro. Então, aquele 1 centímetro da escala numérica aqui, ele aparece nesta medida aqui, ok? Normalmente, a escala gráfica vai de 1, se ela tiver mais de 2 divisões, né? De 1 em 1 centímetro. E, às vezes, eles colocam aqui antes, ó, meio centímetro, só pra gente ver quanto é a metade dessa medida aqui, tá bom? Então, aqui eu vou ler da seguinte forma. Cada centímetro neste mapa é igual a 480 quilômetros no espaço real. Veja que agora eu não falei centímetros, eu disse quilômetros. Então, essa unidade de medida aqui, que dá 1 centímetro lá no mapa, ela já vem convertida para quilômetros. Se a escala estiver num mapa pequeno, numa planta, por exemplo, numa carta, por exemplo, ela às vezes pode vir medida em metro.
Mas, como na maioria das vezes a gente está medindo distâncias entre cidades, normalmente ela aparece em quilômetro. E você vai ver a unidade de medida aqui no final. Sempre vai estar escrito aqui qual é a unidade de medida que foi convertida. Professora, para que fazem essa conversão? Porque, no geral, quando a gente vai medir distâncias no mapa, a gente não mede em centímetros, a gente mede em quilômetros. Então, cada centímetro no mapa equivale a 480 quilômetros no espaço. Voltando ao mesmo mapa, cada centímetro deste mapa aqui, observando a escala gráfica, se eu quiser saber quanto esse centímetro corresponde lá no terreno, eu já sei que cada centímetro corresponde a 480 quilômetros, ok? Bom, professora, por que a gente muda de escala numérica para a escala gráfica? Na verdade, a medida é a mesma. Tanto a escala numérica quanto a escala gráfica estão falando da mesma redução e da mesma distância. O que muda é a forma de representar. Ok? Então, eu costumo dizer que a escala numérica é aquela escala raiz, bruta, que você tem que pegar o número, entender que é centímetro, se for preciso você tem que converter para quilômetro. Já a escala gráfica é a escala Nutella, porque é aquela que já vem prontinha para você, é só você olhar e fazer as continhas para descobrir o tamanho real. Por que eu falo isso? Porque a escala numérica ela vem em centímetro, que é uma unidade de medida que a gente não costuma usar para distâncias entre cidades, por exemplo. Já a escala gráfica vem toda em quilômetro, então ela já vem prontinha para você. Agora, adivinha qual é a escala que mais cai nas provas, nos testes que a gente vai fazer? Obviamente que é a escala numérica. É por isso que a gente precisa entender como é que a escala numérica vira a escala gráfica. Então, vamos lá. Como é que faz, professora, para a escala numérica virar uma escala gráfica? Eis a grande questão. Bom, eu sei que a escala numérica vem toda em centímetro. Então, eu vou ter que transformar esse centímetro em quilômetro. Eu sei que a escala numérica é a escala raiz. E eu vou ter que transformar essa escala raiz em escala Nutella. E é isso que a gente vai fazer agora. Primeiro, a gente precisa falar de unidade de medida, né? Porque, na verdade, a escala serve para medir. É um cálculo matemático. Quando é que o ser humano começou a medir? Desde que ele começou a ser sedentário, desde que ele começou a ter mercadoria para trocar. Então, a princípio, o ser humano usava como unidade de medida o seu próprio corpo. Então, media-se na polegada, no pé, no palmo, na jarda, que é a distância da cabeça até o dedo médio, ou no passo, né? Só que essas unidades de medida, elas variam muito, porque vai depender do tamanho do dedo, do tamanho do braço, do tamanho da mão, do tamanho do pé. Quando veio a Revolução Industrial, que as pessoas começaram a produzir em grande escala e precisavam comercializar em grande escala, eles também precisaram inventar unidades de medida que fossem universais, usadas por todos. É nesse período que elaboraram as escalas de medida para peso, para distância, para volume. E a nossa unidade de medida da época usada para medir distâncias passou a ser, então, o metro. Então, eles mediram uma unidade, estabeleceram aquele tamanho como metro e, a partir daquele tamanho, fizeram outras unidades de medida de distância maiores e menores. Vamos, então, desvendar logo esse mistério, como transformar a escala numérica em escala gráfica. A primeira coisa que a gente vai pensar é que eu nunca, jamais, em hipótese nenhuma, vou movimentar o número 1, o numerador. Por que não? Porque ele indica a unidade de medida no mapa. E eu quero trabalhar com a unidade de medida real. Então, eu vou pegar os 48 milhões, que eu sei que estão em centímetros, porque essa escala é numérica. O que eu preciso fazer? Eu preciso conhecer o metro e as unidades de medida menores e maiores que ele. Então, vamos lá. Aqui a gente tem no centro a unidade de medida básica. E eu elaborei aqui uma tabelinha com todas as unidades de medida maiores e menores que o metro. O metro aqui está representado pela sigla M, ok? Então, a gente tem a palavra e a sigla. Se eu pegar o metro e dividi-lo em 10 partes, cada parte dessa que foi dividida, eu vou chamar de decímetro. E a sigla de decímetro é dm. O decímetro, portanto, é 10 vezes menor que o metro. Se eu pegar esse mesmo metro e dividi-lo em 100 partes iguais, cada parte dessa vai ser chamada de centímetro. E a sigla é cm. O centímetro é 100 vezes menor que o metro. E se eu pegar o metro e dividir ele em 1000 partes iguais, cada pequena parte vai ser chamada de milímetro. E a sigla é mm. O milímetro, portanto, é 1000 vezes menor que o metro. Essas unidades de medida 10, 100 e 1000 vezes menor que o metro são chamados de submúltiplos do metro. Elas servem para medir pequenas distâncias. Agora a gente vai falar das unidades de medida que estão em azul, que são maiores que o metro. Então, se eu pegar o metro e aumentá-lo, multiplicá-lo 10 vezes, essa unidade de medida que eu encontrar, eu vou chamar de decâmetro. E a sigla é DAM. O decâmetro, portanto, é 10 vezes maior que o metro. Se eu pegar esse mesmo metro e multiplicá-lo 100 vezes, eu vou ter a unidade de medida hectômetro,
cuja sigla é HM. O hectômetro é 100 vezes maior que o metro. E se eu pegar o mesmo metro e multiplicá-lo 1000 vezes, eu vou ter o quilômetro, cuja sigla é km, portanto, 1000 vezes maior que o metro. Essas unidades de medida que são maiores que o metro são chamados de múltiplos do metro e servem para medir distâncias maiores. Ok? A gente vai falar agora como converter esses 48 milhões de centímetros para quilômetros e assim transformá-lo numa escala gráfica. Eu vou chamar esses retângulos de casinha, tá? Para ficar mais fácil. Então, como eu sei que o 48 milhões não está em milímetro, eu vou isolar a casinha do milímetro. O que eu vou fazer agora? Eu vou posicionar na tabela do metro o 48 milhões. Como 48 milhões está em centímetro, eu vou começar no centímetro e vou preencher de trás para frente um número em cada casinha e o que restar eu vou colocar todo na casa do quilômetro. Então, vamos lá. 0, 0, 0, 0, 0, 480. Posicionei, ok? Então, agora, para eu sair do centímetro e ir para o quilômetro, eu vou eliminando os zeros que estão nas casinhas de unidades de medida menores. Então, se eu eliminar a casinha do centímetro, eu vou ter 4.800.000 decímetros. Se eu eliminar do decímetro, eu vou ter 480.000 metros. Se eu eliminar do metro, eu vou ter 48.000 decâmetros. Se eu eliminar a do decâmetro, eu vou ter 4.800 hectômetros. E se eu eliminar a do hectômetro, eu vou ter 480 quilômetros. Ah, então, para converter 48 milhões de centímetros em quilômetros, se eu fizer essa conversão, eu vou ter o número 480 quilômetros. Então, 48 milhões de centímetros é o mesmo que 480 quilômetros. Agora eu já consigo fazer a minha escala gráfica. Então, esses 480 quilômetros é que eu vou utilizar para fazer a minha escala gráfica. Lembra que a escala gráfica tem uma reta numerada? Então, eu vou fazer como se fosse uma régua. Nesta régua, o intervalo de uma divisão para outra tem que ser sempre de 1 centímetro. Eu posso fazer só com 2 divisões, eu posso fazer com mais de 2. Nesse caso aqui, eu fiz com 1, 2, 3, 4 divisões para visualizar melhor. Então, agora, eu já sei que cada 1 centímetro corresponde a 480 quilômetros. Então, eu vou colocar essa unidade de medida que eu encontrei aqui nas divisões. Então, eu começo no 0. Cada centímetro corresponde a 480 quilômetros. Então, no primeiro centímetro, eu vou colocar o 480, que eu acabei de encontrar. No próximo centímetro, eu andei mais 480 quilômetros, então é 960. No próximo centímetro, 1.044 quilômetros. Repara que eu vou de 480 em 480. Por quê? Porque eu transformei o 48 milhões em 480. Ok? Professora, então agora eu já sei que todas as vezes que eu quiser transformar, é só eu ir cortando as casinhas, exatamente. Se você quiser vir da unidade de medida menor para a maior, você vai cortando zeros. Se você quiser ir da unidade de medida maior para a menor, você vai acrescentando zeros. Por falar em zero, me ajudem a contar quantos zeros eu eliminei do centímetro até o quilômetro. Então, vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5. Eu eliminei 5 zeros. Olha a dica preciosa. Todas as vezes que você quiser transformar um número expresso em centímetros para quilômetros, você vai cortar 5 zeros, ok? Gostou da dica? Maravilhosa, né? Relembrando, a escala numérica convertida para gráfica, a escala que estava em centímetros, passou para quilômetros. A escala que era a raiz virou uma escala Nutella. Olha só. Ok, pessoal? Muito bem, muito satisfeita com essa aula. Espero que vocês também, que tenha clareado aí na mente de vocês. E o desafio continua. Bora cartografar!